Como muita gente estava curiosa para saber sobre os spoilers do primeiro volume do segundo ano de Yokoso, estou aqui para matar a sua curiosidade. Bom, vamos lá. Foi colocado uma recompensa de 20 milhões pela expulsão do Kiyotaka. Ela só foi divulgada para os alunos do primeiro ano. Pelo jeito Utsuko Ishiro quer eliminar o Kiyotaka o quanto antes. A Ishika, vulgo Ryuen de saias, queria ser o par da Suzune no teste, mas acabou sendo recusada. Isso porque a Suzune queria que a Ishika fizesse par com o Sudou. Mas ela disse que só aceitaria se o Sudou provasse ser um cara forte. Ela gosta de caras assim. Provar algo assim nessa escola seria difícil. Então tiveram que ir atrás de outra opção. Além de gostar de caras fortes, a Ishika também gosta de caras que sabem cozinhar. Foi nesse momento que a Suzune pediu a ajuda do Kiyotaka. Ela quer que ele cozinhe algo para a Ishika. A Suzune quer convencer a Ishika a ser o par do Sudou. No dia seguinte, o Kiyotaka se encontrou com a Ishika no shopping. Eles foram comprar ingredientes e itens de cozinha. Um desses itens é uma faca. Não esqueçam dela, ela vai aparecer mais pra frente. A Ishika disse para o Kiyotaka que os itens de cozinha que compraram só devem ser usados quando ele preparar algo para ela. Todos os itens de cozinha foram comprados no nome dele. O Kiyotaka fez o teste da Ishika para saber se ele era realmente um bom cozinheiro e conseguiu ser aprovado, isso graças à ajuda da Suzune. Ela passou as instruções por um fone de ouvido. Agora falando sobre o casal da obra. O Kiyotaka ajudou a Kei a estudar nesse volume, eles estudaram no quarto dele. E por conta disso a Ishika e a Kei acabaram se encontrando. A Ishika foi atrás de uma fita de cabelo que faltava. Ela viu a Kei e perguntou se ela era a namorada do Kiyotaka e ele disse que sim. Depois foi a vez da Kei perguntar qual era a relação da Ishika com o Kiyotaka. Ela disse que o Kiyotaka é o seu cozinheiro pessoal. O relacionamento dos dois deixou a Kei com ciúmes. Outra que ficou sabendo do namoro foi a Maya. Ela perguntou para a Kei se eles estavam namorando e ela disse que sim. A Maya fala que faz sentido, já que o Kiyotaka é melhor que o Hirata. Aparentemente ela aceitou bem a relação dos dois e fez a Kei prometer não deixar ninguém roubar o Kiyotaka. Voltando para a Suzune, ela foi junto com o Kiyotaka e o Sudou até uma sala de karaokê. Ela estava tentando conseguir a cooperação da classe D do primeiro ano, mas o Uzen queria uma compensação, 2 milhões de pontos privados. Ainda tentaram convencer ele, mas foi inútil. O Uzen jogou um copo de água na Suzune, isso deixou o Sudou com raiva. Ela ainda não tinha desistido da negociação, foi até o dormitório esperando que o Uzen fosse ficar desesperado e assim aceitar a proposta de cooperação. Depois de tanto esperar, ela conseguiu uma resposta dele. O Uzen disse que queria negociar novamente. Era para eles se encontrarem em um local isolado. O lugar escolhido foi no fundo do dormitório do primeiro ano. Só que dessa vez a pedida do Uzen foi ainda maior. Ele tentou atacar a Suzune e o Sudou a protegeu. Mas depois o Uzen derrotou os dois. Ela até chega a falar para o Kiyotaka correr. Mal sabe ela o quão bom de luta ele é. Uma coisa interessante é que o Nagumo disse aos alunos do primeiro ano que ele não se importa com a violência. Brigas assim podem se tornar mais recorrentes. Bom, voltando, o Uzen pegou a faca e ameaçou matar o Kiyotaka, caso a Suzune não pagasse os 5 milhões. A Nanase tentou impedir, dizendo que isso não ajudaria a classe e que ela não tinha certeza se o Kiyotaka realmente merecia isso. Mas a ideia do Uzen não era atacar o Kiyotaka e sim utilizar a faca em si mesmo. A Ishika, a Nanase e o Uzen estavam trabalhando juntos para ganhar os 20 milhões pela expulsão do Kiyotaka. Isso explica porque a Ishika queria ser parceira da Suzune. Se aproximando dela, poderia fazer o Kiyotaka comprar itens de cozinha. Eles pretendiam expulsar o Kiyotaka por tentativa de esfaqueamento. Só que os planos do marido da Kei eram outros. Ele impediu o Uzen de se esfaquear. A faca entrou bem no meio da mão do Kiyotaka. Você nota o quão calculista ele é, quando vê que ele tomou cuidado para que os músculos, nervos e os ossos não fossem acertados. Com a faca presa na mão do Kiyotaka, o Uzen não conseguia se mexer. O resultado foi óbvio, o nosso protagonista venceu mais uma. Obviamente, o Kiyotaka utilizou toda aquela situação para chantagear. Como a faca continha as impressões digitais do Uzen, eles foram obrigados a aceitar a proposta de cooperação ou seriam expulsos. A Suzune ficou bem preocupada com o Kiyotaka. Segundo algumas pessoas, a reação dela foi bem fofa. Não vejo a hora de poder ler. O Sudou finalmente percebeu que o Kiyotaka é um cara bem forte. A Nanase ficou no local e contou ao Kiyotaka sobre a recompensa de 20 milhões pela sua expulsão. Ela também diz que só seguiu o plano do Uzen porque acha que o Kiyotaka não é alguém digno de estar nessa escola. Os olhos dela estavam com ódio, seria uma referência à parte que saiu do prólogo.
Nela é citada que os alunos do quarto branco sentem um certo ódio da obra-prima da instituição, no caso, do Kiyotaka. Essa parte dá a entender que a Nanase veio do quarto branco. Se for ela mesmo, tenho minhas dúvidas se existe só uma pessoa. Ainda sobre isso, o Kiyotaka já tem uma ideia sobre quem é a pessoa do quarto branco, mas não planeja falar. Agora vamos para a disputa entre a Suzune e o Kiyotaka. Eles disputaram na prova de matemática. Ele tirou 100 pontos, uma prova perfeita, enquanto a Suzune ficou com 87 pontos. Em terceiro lugar, ficou o Yukimura com 84 pontos. Todos da classe ficaram surpresos com o resultado. A Suzune aceitou a sua derrota, já que havia uma questão de nível universitário que ela não conseguiu resolver. Ao menos ela realizou o seu desejo de fazer o Kiyotaka levar a sério, mas isso era algo que ele ia fazer de qualquer jeito. Provavelmente no futuro a Suzune vai entrar no conselho estudantil. Eu esqueci de falar sobre que classe está cada aluno do primeiro ano. A Ishika, a Ryuen de saias, está na classe A. O Takuya é classe B. A Sakurako e o Riku são classe C. E por último e não menos importantes, a Nanase e o Ouzen são classe D. Agora vamos falar um pouco sobre outros personagens. A classe da Onami está em queda. No próximo mês vão ser rebaixados para a classe C. Enquanto uma cai, outra sobe. A classe do Ryuen vai se tornar classe B. Provavelmente o seu foco vai ser a classe A daqui pra frente. Outra coisa, como a Suzune está com cabelo curto, a Kushida pretende deixar o seu cabelo crescer. Ela também está um pouco preocupado com o fato do Takuya ser da sua antiga escola. Bom, é isso que temos até o momento. Até a próxima.